É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, porque nesse momento nós vamos fazer um momento especial para alguém muito especial. Na última sexta-feira, dia 18 de julho, foi o aniversário do nosso querido apóstolo Wellington Galdino. Quantos aqui podem aplaudir a Deus pela vida dele? E nesse momento de homenagem, eu queria convidar ao apóstolo, a apóstola, toda a sua família e os 12 de primeira geração para subirem aqui conosco. E nós vamos nessa hora fazer uma pequena, mas singela homenagem ao nosso apóstolo Wellington. Então, por favor, os 12 de primeira geração do apóstolo Wellington e da apóstola, por favor, se dirijam aqui. Enquanto isso, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida desses homens e mulheres de Deus que são referenciais aqui nessa cidade e no nosso ministério. Mais forte esse aplauso, gente! É uma alegria e uma facilidade falar do apóstolo Wellington, né? Este homem que já está na minha vida há mais de 30 anos, né? Eu era jovem, um jovem mancebo, aprendendo, né? E com certeza tudo o que sou hoje como líder, como pastor, como ovelha, como discípulo, aprendi muito com o apóstolo Wellington. Nos primeiros anos da minha vida cristã foram aqui em Santarém. E aí eu fui enviado para Manaus, passei lá alguns anos lá para Manaus, né? Uns 22 anos e retornei. E eu sou extremamente grato à vida do apóstolo Wellington, à família apóstola Varlinda e a todas as outras pessoas que fizeram parte da minha vida. E nessa hora eu quero, apóstolo, ler uma homenagem, né, muito especial que foi redigida por uma poetisa daqui da igreja, que no final eu falo quem é, que diz assim: apóstolo, hoje o Senhor completa 59 anos e somos gratos a Deus pelos seus dias, porque sabemos que todos eles estão contados pelo Eterno. E o Mir Santarém faz neste dia uma honra pública a você, apóstolo Wellington Galdino, por reconhecer que tudo o que emana de sua vida, emana antes de Deus, da essência de Cristo que o Senhor exala e da direção vinda do Espírito Santo. Pense em cada ovelha deste ministério como uma flor de todas as espécies. Pensou? Elas todas fazem parte de seu jardim, cujas promessas descritas em Isaías 58:11 é a realidade em sua vida. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Nós, suas ovelhas, reconhecemos que você é um homem obediente, porque veio de tão longe, enfrentou desafios, não teve medo das adversidades, porque obedeceu ao ídolo de Deus, tal qual Abraão. Sim, você ouviu quando Deus lhe disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E porque foi obediente, cumpriu-se a promessa de Deus, e far-te-ei uma grande nação. E assim, Deus ampliou suas gerações de filhos, de discípulos, de ministério, o que inclui as igrejas filhas, as bases ministeriais, as células, tudo porque você foi obediente. Reconhecemos que você é o nosso referencial de homem que cuida da sua família. Vemos o amor incondicional dispensado à sua esposa Varlinda, a mulher da sua mocidade, e o zelo para com seus filhos, genro, nora e netos. Não se constrói uma família sacerdotal sem a implantação dos princípios da palavra de Deus, sem renúncia, sem oração. Por isso sua família é bendita nesta terra. Apóstolo, reconhecemos que o Senhor é um cidadão de Sião
E como o Senhor ama a cidade do grande rei, e por ela ora, assim mais uma profecia é estabelecida em sua vida. De Sião o Senhor te abençoará. Verás prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos. Obrigado por nos ensinar a amar Jerusalém. E hoje profetizamos que o Mir será uma linda caravana que ascenderá a Sião, e que essa caravana será toda batizada no Rio Jordão por você. Nosso apóstolo, que nos ensinou a amar com o seu próprio exemplo, Jerusalém. Reconhecemos também que você, apóstolo, é um homem que não teme quem se levanta contra você, porque tem impregnado em seu coração o que de Deus procede. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Apóstolo, o Senhor é um legendário, porque é leal, porque é ético, porque é generoso e gentil, porque é empático, porque é nobre, porque é dedicado ao seu propósito, porque é amigo, porque é resistente, respeitoso e respeitável, resiliente, porque é idealista, íntegro, inspirador, inteligente, imbatível, porque é ousado, obediente, otimista. Porque o Senhor é tudo isso. Temos o maior orgulho de dizer que o Senhor é o nosso legendário. Queremos lhe agradecer, apóstolo, pelo seu sorriso e sua gargalhada inconfundível, seus incontáveis abraços, suas brincadeiras, suas preocupações com os nossos problemas, sua celebração com as nossas conquistas. Obrigado pelo seu discipulado, sua vara, seu cajado, seu consolo, sua generosidade, sua oração, seu jejum, sua renúncia diária. Obrigado, apóstolo, por nos apacentar, nos exortar, nos levar à adoração no Shabat, por nos ensinar a guerrear no culto da brecha. Com o Senhor aprendemos até a coreografia do Cordeiro Santo, após a celebração da ceia. Enfim, agradecemos por ser o nosso apóstolo, o nosso pastor, enfim, por nos amar. E profetizamos que o Senhor seja infinitamente feliz, que nos leve muito mais à presença de Deus, e queremos seguir, assim como o Senhor, até o fim, até o dia em que nos encontraremos com o Messias. O adoraremos e entoaremos em uma só voz louvores ao Cordeiro Santo, que é o Senhor da sua vida, apóstolo, e a quem o Senhor tem nos ensinado a amar acima de todas as circunstâncias, em nome de quem publicamente reconhecemos os seus feitos para conosco. Apóstolo, obrigado. Risiomar Pinheiro de Oliveira, a nossa poetisa do Mir. Nesse momento, eu queria convidar o apóstolo a assistir um vídeo que foi produzido aqui pelo ministério, de amigos que fazem parte da sua vida. Então todos vamos assistir a essa linda homenagem ao apóstolo Wellington. Graça e paz, queridos. Hoje é dia de celebração. Estamos comemorando mais um ano de vida de um homem de Deus, apóstolo Wellington Galdino.
eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pelos seus conselhos. E sabe, apóstolo, não está nem como expressar tudo que o Senhor representa para a minha vida, para o meu ministério e para a minha família. Foram tantos conselhos e eu quero agradecer a Deus por sua parceria e também falar em nome do Conselho de Pastores. Todos os pastores que fazem parte do Conselho de Pastores, né, celebram essa data, né? Estamos tão felizes por ter o Senhor ao nosso lado nessa parceria tão abençoada. Então, apóstolo, só temos a desejar ao Senhor um novo ano repleto de saúde, paz, prosperidade, bênção sobre a sua vida e que o Senhor continue sendo esse homem de Deus, né? Um homem ousado, um homem de fé. Parabéns, que Deus lhe abençoe poderosamente. Graça e paz, querido. Nesse dia mais que especial, em meu nome, em nome do M12 Pará, da nossa igreja Luz para as Nações, né, em nome da minha família, eu quero declarar o amor, o respeito, a honra que temos para com você. Quero pedir ao Senhor que te abençoe com muita prosperidade, muita saúde, que Ele cumpra todos os planos e projetos que Ele desenhou, que Ele projetou para você e que você colha de forma extraordinária, você colha no sobrenatural todas as sementes de honra que você tem plantado através do seu ministério. Nós amamos você. E eu não poderia também deixar de cumprimentar o nosso companheiro de montanha, Aú. Feliz aniversário, apóstolo Wellington. Deus abençoe. Shalom, graça e paz, meu querido apóstolo Wellington Galdino, meu amigo Mazal Tov Haver. Feliz aniversário, meu amigo. Que dia especial. Esse é o dia que fez o Senhor por você. E nós queremos nos alegrar com você nesse dia tão especial. Para lembrar que o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança. Ele não mentiu e não mente jamais. E Ele tem promessas na sua vida. E que alegria que eu tive a oportunidade de já presenciar muitas dessas promessas realizadas na sua vida. E hoje estou aqui para te dizer que o Senhor ainda tem promessas novas nesse novo ciclo que se inicia na sua vida, como também no seu ministério. Novas conquistas chegarão, claro, dessa vez com uma realidade diferenciada. Você plantou e você vai colher. Então que o Senhor te abençoe com uma grande colheita, assim como seus filhos espirituais se alegram com você hoje. Eu, como seu amigo, também me alegro por essa data e que o Senhor te abençoe e que traga esse renovo. E obrigado por ser bênção de Deus na minha vida e na vida da minha família. Feliz aniversário mais uma vez, Mazal Tov Haver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Eterno levante o seu rosto. Shalom. Ei, homem de Deus, cidadão do mundo, apóstolo internacional, apóstolo de Israel e Jerusalém, apóstolo milagre. Meu amado, estou feliz porque nós estamos atravessando esse vale com você e a gente vai vencer. A minha alegria é na certeza da vitória. E nesse seu aniversário, nada melhor que essa geografia para dizermos aquilo que a palavra diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. São 90, verso 12, que nós saímos de cor e salteado de frente para trás, de trás para frente. Mas o importante nessa palavra é situarmos a geografia do tempo. Ontem você escreveu uma história, tem muita coisa linda, boa, digna de louvar a Deus, na história da sua família, seus filhos e netos, um drama especial da multidão gerada, e você, através de você, apesar de você, que eu digo que você é alguém como eu, a gente teme muito as limitações humanas, as nossas limitações pessoais, mas você sobreposto isso nessa geografia chamada ontem, e hoje você tem como resultado a sua história especial de vida que você tem, nesses 59 anos, 50 e poucos anos que você está fazendo, perto dos 60, que estabelece uma outra geografia, um outro tempo, que a gente fala depois, mas a gente olha para frente, né, nessa entrada da geografia dos 60, que é um outro tempo, é uma outra realidade, são outras atitudes, mas também cheia de desfrutar.
dessa coisa gloriosa do presente que é a vida que Deus deu. E você é um presente que Deus deu à vida, que deu a cada um de nós, que conhece você, que participa da sua amizade, do seu apostolado, do seu ministério, da sua inteligência, sabedoria, garra, força, espírito de conquista e, sobretudo, apaixonado de família. Eu te amo. Feliz aniversário. Ei, amigão, se o mundo e o inimigo soubesse o quanto você é forte, não lutaria tanto quanto a sua vida, porque sabe que vai perder. Você é uma bênção. Meus parabéns nesse dia. Cada dia mais, Deus vai te abençoar e se fortalecer no Senhor. Muitos anos de vida, grandão. Amo sua vida. Deus abençoe nosso querido amigão, muitas felicidades, muita bênção de Deus sobre a sua vida, longevidade, saúde plena, feliz vida, amigão, nós te amamos. Beijo no coração. Forte aplauso ao Senhor. Para dar continuidade a essa homenagem, apóstolo, queremos chamar uma pessoa especial para o senhor, para dar uma palavra para o senhor. Vamos chamar o pastor Galdino. É uma honra, né, estar aqui como discípulo, como irmão, né, como M12, como ministério. E como ministério eu quero passar às suas mãos uma lembrança, que é a restauração, que é entregar para o Senhor. Essa é uma lembrança que todos vocês estão entregando para Ele, como igreja. E eu queria que vocês ficassem de pé, porque nós vamos orar por Ele. Porque esse momento é um momento muito especial, porque cada um de nós aqui tem uma lembrança, tem um motivo, tem uma bênção, tem um milagre que se estabeleceu nas nossas vidas através do apóstolo Wellington. Eu sou grato a Deus porque além de tudo, eu participo da vida dele, sou irmão dele, e posso dizer para vocês que ele tem ensinado a gente, ele tem ensinado a igreja, ele tem ensinado os discípulos, ele tem ensinado as igrejas filhas, as igrejas em aliança, não só com palavra, ele tem ensinado a nós com testemunho. Porque uma coisa é você dar a palavra e dizer que Deus está contigo nos seus desertos. Outra coisa é você mostrar para as pessoas que estão ao teu lado que Deus está com você e com Ele em qualquer deserto. E Ele tem mostrado para nós com sabedoria, com inteligência, com discernimento, que além de tudo, Ele está para cumprir os projetos que Deus colocou no coração dele. E esses projetos vindo do coração de Deus têm sido estabelecidos nas nossas vidas e na vida deles. Por isso eu queria que você erguesse sua mão agora e começasse a profetizar que a vida dele vai ser aquilo que está lá em Isaías 1,19, que quando a gente crê, e quando a gente crê, a gente come o melhor dessa terra. E ele tem mostrado para nós em atitudes, em exemplos, que ele crê e que ele quer. Então esse é um novo ciclo, aonde os projetos de Deus vão ser realizados na vida dele, aonde vai ser estabelecido o milagre de Deus na vida dele. E assim como ele tem mostrado para a gente, tudo vai passar para nós, tudo é derramado diante de nós. Basta que nós cremos, basta que nós estejamos querendo
para que a gente também possa comer o melhor dessa terra. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, como M12, como discípulos, como irmão, como família, como parentela. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do apóstolo Wellington. Pai, obrigado porque é um homem que não só em palavras, mas em atitudes e testemunho, ele tem mostrado, Senhor, que tu és o Deus que está à frente de todas as coisas, que não depende das nossas situações, não depende das nossas tribulações, mas depende sim em quem nós temos crido. Pai, obrigado, porque ele é esse exemplo vivo de que vale a pena, Senhor, te seguir. Vale a pena, Senhor, buscar um coração obediente, buscar um coração submisso à tua palavra. E por isso, Senhor, nós te pedimos, derrama das tuas bênçãos sobre a vida do apóstolo Wellington. Que todos os desejos do coração dele possam estar sendo atendidos conforme o que já está no teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ver nesse ciclo que se inicia agora, Senhor, as tuas vitórias e as tuas conquistas através do apóstolo Wellington. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, sabendo que sempre tu fazes infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém e amém. O que está faltando agora? Então vamos aos parabéns. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida não vou ter. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o apóstolo Wellington! Viva! Glória a Deus! Muito obrigado por toda a manifestação de amor, de carinho e de felicitação. E toda a honra e toda a glória eu entrego ao Senhor Jesus. Tudo é por causa dele, tudo é para ele, tudo é por ele e sempre, cada vez mais, tudo é com ele. Amém? Deus abençoe, amo vocês. Beijo no coração. Podem se assentar um instante. É bom celebrar a Deus as vidas, né? Nós queremos a vida, nós queremos dizer que cada vida é importante. Celebre o seu aniversário, celebre com alegria, porque foi Deus quem deu. Cada dia nosso é Deus quem está nos dando. Então é muito especial nós celebrarmos, agradecermos para Ele por cada dia, porque assim a gente consegue ver os milagres. Porque quantas pessoas não estão conseguindo nem festejar nenhum dia, vive dias amargurados. Então é importante a gente se alegrar, porque Deus nos deu a vida para viver e viver em abundância. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo. Nós estamos no mês do milagre. E o milagre em si acontece na terra com uma parceria entre Deus e nós. É uma parceria
para que se materialize o milagre. Quem aqui está precisando? Primeiro eu falei quem tinha tido milagres esse ano, mas quem está precisando de um milagre esse ano? Agora, esse mês, né? Eu também estou, tem várias situações que eu tenho pedido para Deus milagre. Mas para o milagre se estabelecer na terra, é uma parceria entre nós e Deus. Deus faz o impossível, mas nós fazemos o possível. Caminhamos na direção desse milagre. Nos posicionamos na direção desse milagre. E nós precisamos entender que nós fazemos parte disso. Muitas vezes oramos, pedimos para Deus o milagre, pedimos para que Ele faça, pedimos o que nós queremos, mas nós não nos esforçamos no possível para que isso aconteça. Nós não nos posicionamos como pessoa para que isso aconteça. Nós não vamos e não firmamos esse comportamento para que o milagre se estabeleça. Então nós queremos o milagre da prosperidade dentro de casa. Queremos uma casa mais arrumada, ou móveis novos. Alguém aqui quer uma casa mais arrumada, uma casa melhor, ou móveis novos, pintura melhor? Ah, ok. Como é que você está cuidando da sua casa hoje? Sua casa está limpa? Sua casa está arrumada? As coisas que estão quebradas, você está consertando ou jogando fora? Por quê? Aquilo que não serve mais, para que a gente guarda? Entulhando coisas que não servem, ocupa o espaço da que serve. Deixa a casa feia e sem valia, sem importância, sem necessidade. E aí você quer uma casa bonita. Para quê? Para deixar ela feia? Aí a casa não vai ficar bonita. Uma casa nova, com móveis novos e suja, é mais sujeira, é mais trabalho. É aí onde entra o princípio da Bíblia. Ser fiel num pouco, que no muito Ele coloca. Ser fiel no que você tem. A fidelidade fala de zelo, fala de cuidado, fala de constância. Então você precisa ser fiel. Eu estou pegando um exemplo. Coloque esse conceito em todas as áreas. Mas eu estou pegando um exemplo da casa. Ser fiel na que você tem. Deixe ela organizada, deixe ela limpa, deixe ela cheirosa. Eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Precisa de trabalho. Para deixar limpa. Para deixar arrumada. Você precisa fazer. É a sua parte do possível. Ah, mas eu ando tão cansado, tão cansada, para bater o martelo na minha porta, para consertar, tirar o mato lá da frente. Pois é. Como vai vir a bênção do milagre da prosperidade? Como vai vir a casa nova? Se quem coloca na casa nova é Deus, pela fidelidade que você tem no mínimo. Deu para entender? Nós queremos um milagre, mas o milagre é uma parceria entre eu e Deus. Entre você e Deus. E nós precisamos trabalhar com isso. Precisamos entender que a nossa parte precisa ser feita para que se manifeste na terra a vontade e o desejo de Deus para nós. Mas nós precisamos ver isso e vivenciar esse milagre. Eu queria que nós lêssemos, eu quero, que nós lemos no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Esse é um texto
que vai falar sobre fé e obras, e faz referência a Abraão. Vão lembrando aí a história de Abraão. É importante a gente conhecer, e se você não conhece na Bíblia, eu quero lhe incentivar a chegar em casa e ler a história de Abraão, que é no Antigo Testamento. Nós vamos ler esse livro no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, e referencia sobre Abraão, porque ele é o pai da fé, né? É um homem que foi colocado dessa forma. E nós vamos ler um pouquinho sobre esse texto do que Deus nos fala. Vamos começar a ler no versículo 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos. Só um minutinho, vamos parar aí no fartai-vos. Fartai-vos do quê, se a pessoa está tendo falta? Ele vai se fartar da necessidade, gente. Olha o que a Bíblia nos ensina. E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Fica nesse versículo um pouquinho. Que proveito virá daí? Então, se tem alguém passando alguma necessidade, se você não pode suprir tudo, mas em alguma parte você pode, você vai virar para a pessoa e vai dizer, vai, Deus te abençoe. Deus vai abençoar através de você. Nós não podemos mandar a pessoa embora e não fazer nada. Ai, mas o que tem, o que ela precisa eu não tenho. Então pare com ela e ore e peça para Deus. Mas materialize de alguma forma a sua fé. Nós não podemos, nós estamos numa geração, o apóstolo Wellington já falou isso várias vezes esse ano, ensimesmados, vivendo um egocentrismo. A sociedade está assim preocupada consigo mesmo, sem olhar as pessoas ao redor. E a Bíblia diz que não tem proveito algum se agirmos dessa forma. O próximo versículo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja aí que não basta nós crermos apenas. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras, ela é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí encerra. Quem conhece a história de Abraão? A maioria. Abraão foi pedido a ele, depois ele teve Isaque com 100 anos já, e Deus pediu Isaque como oferta, e ele pegou Isaque já um jovenzinho, um rapaz, que com certeza podia correr dele, mas não correu porque foi ensinado a ser obediente, e Deus pediu que ele sacrificasse o filho, entregasse o filho em cima de um altar,
matando o filho, como um cordeiro mesmo. Deus pediu que Abraão fizesse isso. Abraão tinha dado provas a Deus da sua fé. Como? Entregando tudo ao Senhor. Abraão entregava sacrifícios ao Senhor. Abraão ensinou que de tudo que ele recebia, ele entregava a Deus os dízimos e entregava as ofertas. Aí Deus vem e pede o filho. Ah, o filho é demais. O filho é muito, jamais entregaria meu filho. O que diz a Bíblia sobre filho? Que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então é herança de quem? Do Senhor. Vem dele. É dele. Entregar para ele. E Abraão fez. E essa obra, na vida de Abraão, essas atitudes de Abraão, que não foi só no momento com Isaac, já foi antes com o mínimo. Isaac foi o top, né? O top das ofertas, foi Isaac. Mas ele não renunciou. Ele não recuou. Abraão se posicionou. As obras de Abraão mostravam e ensinavam que ele era um homem de fé. Nós queremos os milagres na nossa vida, mas quanta fé nós temos para gerar esse milagre? Mas olha, fé sem obra é morta. Morto não gera nada. Morto não gera vida. Morto não gera milagre. A morte não gera milagre. O que gera milagre é a vida. A vida gera milagre. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos ter obras nas nossas vidas. Nós precisamos fazer, nós precisamos ir e executar, como ensinou para nós Abraão. Nós não podemos esperar o milagre sentado. Lembrem, grave, o milagre é uma parceria. De quem com quem? Diga assim, minha com Deus. A parte de Deus nessa parceria está prontinha para fazer. Está prontinha para acontecer. Está no esquema. Mas e a sua parte? Como está? O milagre você está pedindo. O milagre, muitas vezes, você está precisando. Lembra, Deus é perfeito. Se está faltando algum lado, não é o de Deus. E se você quer o milagre, essa parceria precisa acontecer. Precisa caminhar. Seguindo o exemplo de Abraão, precisa ter obras. Se não tiver obras, não vai ter o fruto. E o nosso milagre precisa de obras. Se você está esperando um milagre na parte financeira, é que nem disse uma pessoa para uma pastora esses dias. Ah, a igreja aqui é o problema, eu não prospero por causa da igreja. A pastora virou e falou assim, mas você é dizimista? Às vezes eu entrego. Às vezes, não quer dizer que você é. Você ser dizimista tem que ser todo o tempo. Tudo que entra na sua mão precisa ser dizimado. Ah, mas por que a igreja precisa? Não, Deus usa você também para sustentar a igreja. Mas quem mais precisa é você. Porque é você quem está esperando o milagre. O dízimo é uma obediência. Mas se não formos obedientes, como vamos ver? Se Abraão não fosse obediente, como ele ia ver o milagre do cordeiro sendo suprido? Porque Isaac não foi morto. Isaac foi pedido. Mas a provisão Deus já tinha. Deus pediu Isaac. Mas Deus já tinha provido um carneiro. Porque quando ele pediu Isaac, o carneiro já tinha nascido. Quando ele pediu Isaac, aquele animal já existia.
Ele não nasceu na hora, não era um carneiro pequenininho, recém-nascido. Era um carneiro grande, que pôde se prender no meio dos arbustos. Então, quando Deus pediu Isaque, ele já tinha provido o carneiro. Quando Deus dá ordem para nós dizimarmos, ele já deu 90%, 100% nas tuas mãos e ele só pede 10%. Quando Deus fala para você trazer uma oferta para a igreja, ou ele diz que nós devemos sempre nos apresentar com alguma oferta a ele, ele já tem a bênção e o milagre preparado. Preparado, amém mesmo, é isso mesmo. E nós precisamos viver isso. Talvez você esteja deixando a dúvida entrar no seu coração. Abraão não deixou. Por isso, até o dia de hoje, ele é o pai da fé. Gostaria que você ficasse em pé. Se você preparou a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, se o seu dízimo vai ser entregue digitalmente, como a minha oferta vai ser entregue digitalmente, você tem aqui nos painéis da igreja o QR Code e tem também o Pix. Se você já entregou durante a semana, venha receber a unção. E se você vai entregar digitalmente, venha receber a unção. Porque a fidelidade é nossa, mas a unção é de Deus. Amém? E lembre-se, Deus tem um milagre, mas o milagre é uma parceria. O humano e o possível você faz, e o impossível Deus já tem preparado. Pai, nesse instante nós nos entregamos na Tua presença e declaramos que nós temos fé para os Teus milagres. Nós temos fé para o Senhor realizar a Tua vontade e os Teus milagres na nossa vida e através da nossa vida. Mas, Pai, nesse instante, que a Tua fé em nós traga a unção de sabedoria e obediência. Remove, Senhor, toda palavra contrária. Remove, Senhor Deus, toda doutrina errada que tenha adentrado no coração de alguns, Pai, que tem homens falando em Teu nome, dizendo, Pai, coisas diferentes da Tua palavra. Mas, Pai, nós queremos do Teu sobrenatural. Nós queremos andar conforme a Tua vontade. Nós queremos fazer e obedecer conforme a Tua palavra e os Teus ensinos. Então que essa fé mova em nós as ações e as obras de obediência. E que isso alcance em nossas vidas todas as áreas, inclusive a financeira. E que em tudo em nós a Tua bênção e a Tua prosperidade seja estabelecida diante da Tua unção, para honra e glória do Teu santo nome. Por isso nós abençoamos todos aqueles que com fidelidade têm caminhado até o dia de hoje, que aqueles que decidem a partir de hoje caminhar nessa fidelidade, nessa fé, para que os milagres se materializem, que assim o Senhor os abençoe e multiplique, e que o Teu muito alcance cada vida aqui e cada casa aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem ofertar. Aleluia! Se você realmente ama o Senhor, comece agora mesmo dizer a Ele o quanto você o ama. Senhor, nós Te amamos. Vamos expressar esse amor. Abre os seus lábios e diga para o Senhor: Jesus, eu Te amo. Jesus, eu Te amo. Jesus, às vezes não sei como me expressar, mas agora eu quero dizer que eu Te amo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Nós Te amamos neste lugar. Nós queremos a Tua presença. Vem
Espírito Santo, venha sobre nós nesta noite com a tua presença. Obrigado porque a tua presença paira sobre este lugar. Louvado seja o teu santo nome. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que a presença do Pai, que a presença do nosso Salvador Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, que Ele esteja conosco, abrindo os nossos ouvidos, Senhor, para entender a Tua palavra, abrindo o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, que venha sobre nós a Tua palavra viva, a palavra de Cristo Jesus, que é a palavra que nos transforma, que é a palavra que nos muda, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber de Ti nesta noite. Toma minha vida nas Tuas mãos e eu declaro que eu quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos, para que o Senhor me use para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia aí, amém? Em Atos 2, Atos dos Apóstolos 2, que diz assim: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diz: todos reunidos no mesmo lugar. Diga: um só propósito. Todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu, diz: veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu todos da casa onde estavam assentados. Amém? Você pode sentar. Nós queremos falar hoje e vamos aprender um pouquinho hoje, eu também aprendendo juntamente com vocês, porque quando nós subimos aqui, ninguém sabe mais um do que o outro. Eu sou apenas um instrumento, um vaso, que Deus quer me usar hoje, assim como muitas vezes Ele quer usar você. Eu de mim mesma não tenho nada para dar, mas sei que sou uma filha de Deus, um instrumento dEle, um vaso de honra, e por isso eu sei que Ele me usa e vai me usar, em nome de Jesus. Amém? Essa tem que ser a nossa atitude como filhos de Deus. Amém? Então, o que eu vou falar hoje para vocês é sobre o milagre que a unidade promove. Nós vamos falar hoje um pouco sobre unidade. Nós andarmos unidos como um povo que Deus escolheu na terra, para fazer a diferença em todos os lugares que nós chegarmos. Deus, naquele tempo, nos tempos longínquos, Ele tinha um povo, e tem até hoje, um povo que todo o mundo sabe que Deus tem um povo escolhido dEle. E eu e você
fazemos parte desse povo. Diga, eu sou o povo escolhido de Deus para ser o povo mais feliz desta terra. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque desde o início Ele tem escolhido um povo. E eu e você somos povo de Deus. Somos judeus de coração. Amém? E somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Fomos circuncidados no coração. Então, eu e você somos esse povo de Deus. E nós precisamos andar na unidade, com um só princípio, com uma só visão, com uma só palavra e uma só decisão. Porque é assim que o povo de Deus precisa andar, para que na terra o povo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor através da nossa unidade, da minha e da sua unidade como povo de Deus. Amém? Então aqui o texto de hoje, ele está dizendo que estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que ficaram cheios? Porque eles já estavam com tudo isso que eu acabei de falar. Eles estavam todos presentes no mesmo lugar, como nós estamos aqui hoje. Está faltando muita gente. E muita gente está indo para bem longe desse povo, desse aconchego, desta união e desta unidade. E que em nome de Jesus, você também não seja daqueles que se espalham, mas que continue, independente de qualquer coisa, na unidade de um povo que ama o Senhor e sabe que só no Senhor nós teremos tudo o que nós precisamos. Independente da circunstância das nossas vidas. Então aqui o povo estava em unidade, reunidos todos no mesmo lugar. E todos ficaram cheios do Espírito porque estavam orando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e com a mesma esperança. Todos nós aqui temos uma esperança. Qual é a sua esperança de ser filho de Deus? Qual é a nossa esperança de sermos filhos de Deus? A nossa esperança é: nós estamos aqui de passagem. Nós não fazemos parte desse mundo. Não viemos para morrer e viver aqui eternamente. Estamos aqui passando por um período, porque a nossa esperança é o céu. A nossa esperança é o céu. E Jesus disse que Ele vem nos buscar. E nós estamos esperando e sabemos, não temos dúvida, de que vamos estar com Ele. Ou através de uma morte física, ou através de um arrebatamento, mas nós temos esperança e temos certeza qual é o nosso objetivo nessa passagem por aqui. Preparar o caminho, encontrar o caminho, andar nele para estar com Ele no céu. Essa é a nossa esperança, mas dentro dessa unidade. Unidade de propósito, unidade de vida, unidade de vivência, de aconchego. Então aqui diz que
Nós sabemos que hoje em dia existem muitas divisões. Há divisão para todo lado. E às vezes essas divisões que cercam o mundo lá fora, elas lutam para vir e estabelecer dentro de uma igreja. E nós, como povo de Deus, nós não podemos andar divididos. Nós temos certeza de quem nós somos, por que estamos aqui, o que viemos fazer, o que temos que fazer e para onde vamos. Não tem por que nós estarmos divididos. Nós sabemos. Mas às vezes as divisões lá de fora querem vir para dentro da igreja. Então nós vemos muitos partidos, muitas igrejas, famílias fragmentadas. Mas a coisa mais importante é que dentro de tudo isso, nós só temos um objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, se o seu próximo, mesmo que se o seu próximo é o seu marido, precisamos amar. Se o seu próximo é o seu irmão, precisamos amar. Se o seu próximo é o seu parente, aquele que você não gosta muito, precisamos amar. O seu vizinho, filhos, nós precisamos amar e estar dentro dessa unidade, porque o propósito de Deus com este versículo, que Jesus diz que esse versículo, ele fechava toda a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, servi-lo e saber quem nós somos nele. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos andar assim. Então, quando aquele povo estava reunido ali, houve um grande poder, porque a palavra nos mostra que o poder da unidade é uma chave para destravar grandes milagres. A unidade, ela destrava as nossas vidas. Porque quando eu estou unida num propósito, e principalmente essa unidade que Deus nos deu, através do seu Santo Espírito, que eu gostaria que a igreja lesse a oração sacerdotal de Jesus, antes dele partir, antes dele se entregar na cruz, que fica em João, o Evangelho de João 17. A coisa que o texto ali, o que mais Jesus nos pede é para sermos unidos, para andarmos em unidade. Essa unidade que ele deixa claramente descrita na sua palavra, o que ele quer de nós nessa unidade. E por que as igrejas andam em tantos conflitos? Porque está se perdendo, ouvindo mais o que diz a internet, ouvindo mais o que diz a televisão, sem saber verdadeiramente o que está escrito aqui nessa palavra. Leia a palavra para que você não seja enganado. Porque a proposta desse último tempo, desses últimos tempos, é misturar um pouco da verdade com a mentira do diabo. Para que engane, se não fosse a misericórdia de Jesus, até os próprios escolhidos seriam enganados. Diz a palavra de Deus. Nós temos que ter certeza do que está escrito aqui.
para que não sejamos enganados por essa mídia mentirosa que às vezes está aí nos enganando. É claro que tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar, que nós podemos usar, mas nós precisamos, como filhos de Deus, fazer a seleção do que presta e do que não presta, do que serve e do que não serve. Não vá se alimentando de tudo que está ali. Porque hoje está muito mais difícil, porque as pessoas estão sendo muito enganadas, buscando ouvir mais o que diz lá fora do que o que diz a palavra. E sem o conhecimento da palavra, claramente vai sendo enganados. Precisamos ter cuidados. Então, mas Deus nos libertou, Deus nos trouxe a esse tempo para viver uma unidade. Como foi ali no início, no tempo dos apóstolos. Eles sofreram perseguições. Nós sofremos hoje. E vamos sofrer muito mais. Com muitas coisas que nós estamos vendo aí. Mas o certo é que nós temos um Deus soberano e somos seu povo. E Deus nunca desamparou os seus. Nunca. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca desamparou os seus. Ele sempre estava presente e trouxe o socorro imediatamente àqueles que vivem fazendo a vontade do Pai, como foi o caso de Abraão, que a apóstola Varlinda citou aqui. Agora Deus nos testa na nossa segurança com Ele, no que nós estamos fazendo, com o que nós estamos aprendendo, se nós temos intimidade com Ele. Deus está nos testando a cada dia. Então aqui, nós vimos através desse texto, Deus, através da unidade, abre os céus. Ele abre os céus. Essa unidade que nós vemos ali no livro de Atos, e lá descrita no Evangelho, na oração sacerdotal de Jesus, nós vemos que a unidade, ela abre os céus em nosso favor. Quando eles estavam orando, e ali juntos, naquele propósito, o céu se abriu. E o que veio sobre eles? Um vento impetuoso, um vento barulhento, e que pousou sobre eles como línguas de fogo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. Deus abre os céus quando nós estamos nessa unidade. Os céus são abertos para recebermos mais dele. E o que eu sei é que essa unidade, ela abre o nosso entendimento acerca das coisas de Deus, acerca do que Ele quer de nós. Ele abre os céus para nós termos entendimento da palavra de Deus. Os céus são abertos através da unidade. Unidade com um propósito, que é de amar e servir ao Senhor. Amém? Então ali, no Atos 2:1 até o 4, diz que os discípulos estavam juntos orando com o mesmo propósito. E o resultado, vento dos céus, línguas como de fogo, todos cheios do Espírito Santo. E às vezes, nós estamos reunidos, e às vezes as pessoas têm a sensação de que o Senhor não está mais aqui. Amados, Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente.
Eu estou lendo o livro, acho que é Primeira Reis, e no dia que Salomão inaugurou o templo, e ele começou a orar, diz que ele ficou de pé e começou a orar, e uma nuvem encheu o templo, e eles ainda não sabiam, Deus tinha dito que ia habitar naquele lugar, e ele ainda não tinha muita certeza, mas quando ele começou a orar, a nuvem encheu o templo, e as pessoas começaram a cair no chão, porque não aguentavam ficar de pé, por causa da presença do Senhor. E todo Israel estava reunido lá naquele dia. E Deus encheu aquele lugar com a sua presença. Amados, eu sei que toda vez que estas portas são abertas, Deus está aqui. Ele é o primeiro que entra e enche esse lugar para nós estarmos na presença dEle. Mas muitos, às vezes, entram aqui de qualquer jeito. Ficam pendurados no celular, ficam batendo papo, como se estivesse numa praça de recreação. E Deus está lhe vendo. Tenha uma disciplina, pelo menos quando você entrar nesse lugar, Deus está aqui. Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. E se você ainda não vem para cá com essa atitude, eu lhe peço, porque essa unidade precisa gerar isso dentro de nós como igreja do Senhor. Desse respeito. Respeito àqueles que estão orando, respeito àqueles que estão pregando a palavra. Por quê? É respeito a Deus em primeiro lugar. Porque é Ele que fala aos nossos corações. É Ele que tem uma palavra para nós. Eu já saí de casa dizendo, Senhor, hoje, não sei quem vai falar lá na frente, mas eu vou à tua casa para receber a tua palavra. Por isso, meu Deus, eu preciso que tu me dê uma resposta hoje nisso aqui. E quando eu chego aqui, meus irmãos, eu tenho a resposta daqui de cima, das pessoas que estão pregando com a palavra que eu pedi para Deus. Porque Deus é presente. Deus é presente. Mas se você está achando que Deus é um Deus que está muito distante, você está enganado. Ele é presente com você, na sua casa, na sua vida, onde você estiver. Lá, às vezes, até no lugar impróprio que você está entrando. Deus é presente com você. A palavra de Deus diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Tudo está na presença de Deus. Nada foge do seu controle. Então não se engane. A palavra de Deus lá no Salmo 139 diz que se você se esconder no mais profundo do abismo, Deus está lá com você. Se você subir o mais alto do céu, Deus está. Na profundeza do mar, Deus está lá. Nós não temos como nos esconder do Senhor, mas parece que tem alguns que ainda não sabem disso. Hoje nós cantamos aqui sobre santidade. Deus nos quer buscando a cada dia uma vida de santificação na presença dEle.
Porque independente de onde eu estou, eu preciso ser santa. Minhas atitudes precisam ser santas. O meu falar precisa ser santo. Eu preciso. E nós temos que buscar isso na presença do Senhor. Esse nível de santidade. E um ajudando o outro para caminhar na santidade. Se ouvir o irmão falar uma besteira que não condiz com santidade, meu irmão, e aí, onde está a sua santidade? Onde está a presença de Deus na sua vida? Nós ajudando um outro. Amém? Então, o milagre acontece. A unidade chama a atenção de Deus. Aqui nesse texto, nós vimos que Deus se fez presente e foi chamada a atenção dele por algo que Jesus já disse que ia acontecer. Que era algo que estava no coração do Pai. Mas tem também uma atenção de Deus em algo que não era a vontade dele. Mas vamos ver aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Amém? Em Gênesis 11. Gênesis 11. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles, vamos ali para o 3, e disse uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem, os tijolos, queimaram bem os tijolos, serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cuja o topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Isso aqui era propósito de Deus? Essa torre? Não. Eles queriam chegar no céu e queriam até ser igual a Deus. E Deus vendo tudo aquilo, e quando eles começaram a se unir, e trabalhar com só um propósito, uma determinação, uma só visão, um só foco, as coisas começaram a acontecer. E Deus disse, os anjos lá: ei, Senhor, Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eles sempre trabalham os três. Com certeza Jesus disse: Pai, olha só a atitude desse povo. Vamos aqui para o 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. E agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Agora, o que aconteceu? A unidade daquele povo atraiu os olhos de Deus, chamou a atenção de Deus, mesmo num propósito errado. Eu queria mostrar isso para vocês, para a gente entender que Deus quer que nós andemos na unidade, no propósito. E Deus disse: agora não há nada que eles não possam fazer.
Se eu não intervir agora, eles realmente vão chegar aqui. Entendem, amados? O que é o poder da unidade? Amados, essa palavra, e não só a palavra, mas estes gestos e essa atitude de unidade tem queimado o meu coração. E não é uma unidade só de falar, não. É uma unidade de unir mesmo, de fato e de verdade. Essa semana eu fiz algo, ou melhor, antes de ontem. Eu vi lá, a pastora Varlinda tinha me falado já que a pastora Geusa, os 2 filhos dela sofreram um acidente de moto. E eu orei e tal, e a gente estava orando. E o Espírito Santo disse assim para mim: cadê a unidade? Eu estava orando. Mas ele disse, cadê a unidade? Amados, eu nunca tinha ligado para aquela senhora, para aquela pastora. E ela faz parte do MI. É de outra cidade. Aquilo me incomodou tanto, que na hora eu peguei o telefone, liguei para ela, eu disse, aí eu vi lá, né, que ela está no grupo das gerações, liguei, eu disse, será que ela vai atender? Imediatamente ela atendeu. Aí ela disse, alô, alô. Eu disse, alô, minha irmã. Eu disse, quem está falando aqui é a Bispa Vera. Ela disse, eu sei, Bispa, eu conheço a sua voz. Entende? E naquele momento, dali para cá, eu tenho orado com ela. E ela me manda a mensagem dos filhos dela, como é que está. Então, eu fiquei, meu Deus, a gente não tem só que dizer que está na unidade. Deus vai nos levar a fazer coisas que nós não estávamos fazendo. Porque essa unidade, ela vem, ela mexe dentro de nós, de tal forma, para estar nos incomodando. A não orar pelo outro só em casa lá, está entendendo? Ah, o outro está doente aqui, vou já ligar, saber. Vou orar, mas vou orar com ela. Então, nós precisamos andar como igreja nessa unidade. E aqui nós vemos que o Senhor disse, se eu não intervir agora, o que será que vai acontecer com esse povo? Eles vão alcançar o propósito. E amados, nós vamos alcançar o propósito. Amém? Como igreja do Senhor na terra, nós precisamos andar em unidade com os irmãos, com os discípulos, os irmãos um com os outros, com os pastores, com os bispos, com os nossos apóstolos. Nós precisamos andar em unidade. Em unidade, em honra. E não de tititi, como às vezes nós vemos. Nós precisamos cobrir as costas um do outro. Não falar mal um do outro. Não fale mal do seu irmão. Vamos acabar com essa fofocarada. Eu não suporto isso. E quando fala, ainda pior, às vezes falam mal dos nossos apóstolos. Amados, essa palavra que Deus tem para quem fala mal dos apóstolos, dos pastores, dos bispos, do povo de Deus, é muito forte. Ai daquele. Então, cuidado com a sua boca, porque às vezes a nossa própria boca está travando os milagres de Deus na nossa vida.
impedindo que a bênção do Senhor se estabeleça sobre nós. Nós precisamos ter esses cuidados. Às vezes, famílias querem milagres. Nós estamos vivendo um mês de milagres. E as famílias querem milagres. Toda família está necessitando, às vezes, de um milagre. É um milagre nas finanças, é um milagre no relacionamento, é um milagre por causa de um filho, por causa do marido, de uma proposta que vai vir, daqui, dali, acolá, qualquer coisa que você precise. Todos nós temos demandas para colocar diante de Deus. Mas essa unidade, ela precisa começar imediatamente e prioritariamente em mim, em você, dentro da sua casa e na sua família. Porque é lá que Deus começa a consertar as coisas. É lá dentro que Deus começa a fazer o milagre. Os milagres na minha casa começaram a acontecer quando eu comecei a mudar de atitude. Não dê desculpa, porque o meu marido não é crente. Você precisa mudar de atitude. E você verá o seu marido e toda a sua família rendida aos pés do Senhor. Você verá. Eu estou falando isso porque é o que eu vivo hoje, mas eu tive que pagar lá atrás um preço muito alto. Eu tive que deixar muitas coisas para trás para viver o milagre dentro da minha casa. E Deus, às vezes, Ele quer consertar primeiro a nós, individualmente, para poder viver o milagre. Deixa Deus fazer na sua vida. Comece a orar como família. Comece a orar o pai com a esposa, o marido com a esposa, o pai com o filho, a mãe com a filha, a família reunida. Nem que leia um texto só. Fale sobre esse texto e comece a orar em família. Você vai ver o milagre da unidade acontecer dentro da sua casa e ela vem para a igreja. Ela vem para a igreja. Vamos deixar as picuinhas, vamos andar realmente como os filhos de Deus que Deus já nos fez nessa terra. Para pregar a sua palavra, para viver o melhor que Ele tem para nós. Amém, amados? A unidade libera a bênção da vida. A unidade, ela multiplica poder. Nós vimos ali quando eles estavam reunidos, quando Pedro saiu de lá, debaixo daquela unção, ele foi pregar o evangelho e mais de 3.000 pessoas conheceram Jesus. Gera poder, a unidade gera poder. E a unidade gera bênção. Quando nós liberamos a nossa vida para que Deus faça aquilo que precisa ser feito e começamos a andar nessa unidade. Unidade em primeiro lugar com o Senhor, porque Ele quer que nós tenhamos essa unidade com Ele, de buscar a sua presença, de fazer a sua vontade, de estarmos com Ele a cada dia, orando, lendo a Bíblia, buscando dEle o que Ele quer de nós, e assim nós ouviremos. Quando você lê a Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então ore, mas leia a Bíblia. Escuta o que Deus quer lhe dizer. Medite na palavra, porque Ele vai falar com você. Deus fala conosco.
Ele fala conosco. A unidade move o sobrenatural na igreja, moveu o sobrenatural na igreja primitiva. E Ele quer mover hoje nas nossas vidas. Ninguém considere suas coisas só suas em comum. Naquele tempo, eles dividiam tudo. Eu sei que você não precisa dividir tudo, porque já chega, não sei se eu posso falar, que quer ficar com tudo de todos, né? Mas a nossa unidade aqui é para ajudar uns aos outros. A apóstola Farlinda falou e deu o texto aqui. Eu não posso uma pessoa chegar comigo, bispa, eu vim aqui para a senhora orar, porque eu estou passando fome. Eu não tenho nada em casa. E aí eu vou, oro, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus providencie. Vai em paz, meu irmão. Não, eu tenho que... Minha filha, você não tem o que comer hoje? Toma aqui um frango, toma um feijão, um arroz, um leite, um macarrão. Eu tenho que fazer uma cesta básica, no mínimo, para essa pessoa sair dali e comer. Não é assim, igreja? Essa é a verdade. Bispo, eu estou indo para o hospital, eu não tenho dinheiro para comer lá um lanche. Vou orar pela questão do hospital. E minha irmã, cadê seu Pix? Vou passar um Pix aí para você comer. Ainda vou lá, posso ir lá e levar alguma coisinha para ela comer. E depois ajudar. Porque senão, que irmãos nós somos nesse mundo? Que diferença nós temos? Essa é a unidade que o Senhor espera de cada um de nós. A unidade que move o sobrenatural. Amém? A unidade leva à multiplicação. Ah, eu não multiplico. Ah, eu não tenho meus 12. Ah, eu não tenho minha célula. Amados irmãos em Cristo, todos foram salvos para ganhar vidas. O único objetivo que Jesus morreu naquela cruz foi para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem vai salvar o mundo conhecendo, para que o mundo conheça Jesus? Quem vai fazer essa tarefa na terra? Diga eu. Eu. Diga aí, levanta o braço. Muitos não levantaram. Diga, eu vou fazer. Sou eu que vou fazer. É você, meu irmão. E Deus é quem vai mandar as pessoas na sua direção. Toda pessoa que chegar na direção, olhe e diga, Deus está mandando essa pessoa para mim. Vou perguntar aí, aqui é uma oportunidade de eu falar de Jesus. Não te importe o que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que quem acrescenta os frutos, quem é? O Senhor, é Deus que acrescenta o fruto, mas eu e você é que temos na boca o chofar para pregar a palavra e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Aleluia! Então não fique parado, e nessa unidade Ele está nos movendo para pregarmos esse evangelho, porque a unidade gera multiplicação. Vamos ficar de pé, por favor? Amém? Deus quer que nós estejamos na unidade para mover este lugar. Mover este lugar. Na unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele quer mover em nós, através de nós, mas nós é que não estamos dando lugar para Ele. Precisamos dar esse lugar, porque Ele habita em você. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Amém?
E hoje, o que eu quero dizer aqui é que Jesus morreu na cruz para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus verdadeiramente será salvo. Mas sem essa confissão, não tem entrada no céu. Cada um de nós que estamos aqui, talvez tenha alguns que ainda não fizeram essa confissão, mas a maioria de nós tivemos que ir diante do Senhor, reconhecer a nossa pequenez e o quanto nós necessitamos de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque Jesus tem milagres para a sua vida. Jesus tem bênção na sua vida. Jesus tem restauração para a sua vida. Você é um ser humano que foi criado por Deus para ser um vaso de honra nas mãos dEle. Você é que ainda não deu essa oportunidade. E se você está aqui hoje, o Senhor lhe trouxe hoje nesse lugar para lhe dar essa oportunidade. Eu queria que todos colocassem a mão no coração. Coloque a mão aqui no seu coração. Coloque a mão no seu coração. É um sinal de respeito ao Senhor Jesus. E diga: Senhor Jesus, eu reconheço que necessito do Senhor na minha vida. Entra no meu coração e faz morada permanente. Eu te peço perdão por todas as coisas e lugares errados que já andei e por tudo que já fiz de errado. Me perdoa, Senhor. E hoje eu tomo posse da Tua palavra que diz que se eu confessar o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador, verdadeiramente eu serei salvo. Pai, em nome do Senhor Jesus, escreve, diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu estou aqui de passagem e quero ter essa entrada no céu para estar contigo. Em nome de Jesus, hoje e para sempre, eu recebo o Teu Espírito Santo no meu coração para refazer a minha vida e me guiar em todos os caminhos que eu preciso andar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos para que a gente possa ver. Quem fez essa oração, não se acanhe. Amém. Alguém pode trazer esse jovem senhor aqui? Quem mais? Quem mais? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Quem mais? Você pode vir porque o Senhor está aqui para lhe receber. É Ele que está aqui lhe recebendo. Pode vir, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode levantar. Venha aqui à frente dizendo: Senhor, eu te aceito no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, porque eu necessito do Senhor. Você pode vir. Nós já estamos encerrando.
E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que hoje o Senhor Jesus entrou na sua vida e está fazendo uma obra no seu coração. O Espírito Santo, ele está renovando todo o seu ser. Todos nós já fizemos isso um dia e vimos Deus mudar cada dia as nossas vidas e nos abençoar, tirar do buraco escuro que nós estávamos e trazer para o reino do seu amor. Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde e nós vamos orar com vocês agora. Amém? Põe a mão no coração, diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui, tive forças para estar aqui, mas reconheço que hoje é o dia da minha salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que me restaura e que me conduz para um caminho da bênção e da salvação. Eu me arrependo de todos os pecados e consagro a minha vida diante do teu altar e da tua presença para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova História Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Bem-vindos! 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 Vocês podem acompanhar aquela senhora ali, amém? E nós ainda vamos cantar uma música. Não saia, igreja. É? Vamos cantar uma música. Eu queria que toda a igreja desse as mãos. É a música da nossa unidade. Amém? Enquanto isso, as pessoas que vão servir a ceia depois podem vir para cá.